por que uma região metropolitana do tamanho da região metropolitana de São Paulo se estabelece num lugar com tão pouco volume de água? Muitas nascentes, mas muito pouco volume de água. E as razões são várias, mas principalmente vamos buscar na história. Quando os portugueses chegaram aqui, lembra o que estava em vigor? O Tratado de Tordesilhas. E pelo Tratado de Tordesilhas, o território que era dos portugueses era muito menor do que as divisas do Brasil de hoje. Então, tinha uma função de aumentar, de conquistar novos territórios para fazer esse tratado, como na verdade acabou acontecendo, ficar letra morta. Mas não era só isso, eles tinham que buscar ouro, tinham que buscar metais preciosos, escravos dos índios e todas umas coisas que eles só poderiam achar no interior do Brasil. Imagina agora o que era naquela época buscar isso tudo num país completamente estranho, sem nenhum mapeamento do lugar, sem GPS, sem imagem de satélite, sem nada do que a gente tem hoje. Era realmente uma enorme aventura. Além disso, as áreas todas cobertas por florestas, os índios, os perigos representados pelos animais, pelas doenças tropicais, eram realmente muito sérios. Para começar a explorar essa região, os portugueses que aqui se estabeleceram, aí no pátio do colégio, na região metropolitana de São Paulo, fizeram uma coisa muito acertada, porque eles escolheram a proximidade do rio Tietê, do rio Tamanduateí e Tietê, que tem a seguinte configuração. O rio Tietê nasce lá em Salesópolis, bem no limite do divisor de águas que a Serra do Mar forma. Ou seja, é um rio que nasce super perto, quem já foi até a nascente dele lá em Salesópolis sabe disso. Nasce super perto do litoral. Mas como tem aquele divisor de águas, vocês sabem, a água vai sempre para baixo, para o lugar mais fácil. O que o rio faz? O rio vai para o interior do estado. Vai para o interior do estado e vai desaguar lá no Rio Paraná. O Rio Paraná vai, no seu caminho, desaguar na Bacia do Plata. E assim, as águas que nascem aqui em Salesópolis e que naturalmente o rio também vai crescendo ao longo do seu caminho, vão encontrar o mar somente na Argentina, certo? Não é só isso. Se você olhar o mapa, você vai perceber que todos os rios, as nossas bacias hidrográficas, elas são interligadas, o que permite que o rio seja, na verdade, uma verdadeira avenida, uma verdadeira estrada para a exploração do Brasil. E foi isso que os bandeirantes fizeram. Eles iam para Porto Feliz, venciam aí essa parte mais encachoeirada aqui dessa região metropolitana de São Paulo, iam para Porto Feliz e lá de Porto Feliz avançavam Rio Tietê adentro para o Brasil. É claro que tudo que eles traziam de volta dessas explorações que eles faziam, vinha então para São Paulo, de São Paulo descia em lombo de burro pelo caminho do mar, para onde? Lá para o Porto de Santos, aonde isso tinha como destino, todas as riquezas aqui captadas tinham como destino a Europa. Entenderam? De repente, a cidade não ficou só como ponto de partida dos bandeirantes para a expansão do território nacional, mas a cidade ficou também como ponto de comércio, o ponto onde chegavam todas essas riquezas, porque o Porto de Santos sempre foi um porto privilegiado para escoar toda essa produção. Mais tarde, quando a gente passou por ciclos agrícolas, no caso de São Paulo, principalmente do ciclo do café, essa também foi a escolha, certo? O Porto de Santos para escoar a produção. E São Paulo acabou se consolidando como um grande centro de comércio e como a região metropolitana que hoje é. Bom, a gente sabe que regiões metropolitanas do mundo sempre têm problemas com água. Afinal das contas, é nas regiões metropolitanas do mundo que você tem a maior quantidade de pessoas, a maior densidade de população. Populações muito grandes e uma demanda muito grande por esse recurso. Não só isso, você também tem muitas indústrias, tá certo? Isso também aumenta a demanda por este recurso nestas regiões. Vamos agora pensar em outras coisas. Se esse recurso se torna escasso pela grande demanda dado ao tamanho da população e dos segmentos produtivos, a gente também tem outras questões aí ligadas.
É muito complicada essa questão de planejamento urbano nas regiões metropolitanas. Elas sempre acabam crescendo um pouco fora das ideias de planejamento, certo? E isso faz com que às vezes elas cresçam para lugares indesejados. Essa falta de planejamento urbano é complexa. São também regiões com grande quantidade de poluentes, de poluição, com grande produção de poluição. E isso acaba também contaminando essas reservas de água tão importantes para a manutenção dessas regiões. Bom, escassez, poluição, alta de crescimento populacional, alta densidade populacional, falta de planejamento se aliam a mais duas coisas. Esse crescimento desenfreado, a degradação das nascentes, porque na verdade vai crescendo sobre áreas que deveriam ser conservadas para a produção de água. E saneamento básico, que acaba gerando uma poluição que é drenada diretamente para os rios, certo? Bom, viram um quadro muito complicado. Agora vamos pensar na região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo é enorme. Ela é formada por 39 cidades. Ela tem 8.051 quilômetros quadrados. Concentra uma população de 10% de toda a população brasileira. 18,5 milhões de habitantes. É muita gente, certo? Então, é uma região metropolitana imensa. A gente já viu a questão da produção de água, mas a gente também acabou abordando agora a questão da qualidade de água. Então, os problemas que essa região tem não são só em relação à quantidade de água, mas também em relação à qualidade da água. Complexos, são vários os interesses que pairam sobre isso. Além disso, os conflitos são muito distintos. Então, vamos ver agora uma sequência de mapas que nos mostra como está ocorrendo o crescimento da região metropolitana de São Paulo. Nesse primeiro mapa, a gente pode verificar que essa região, ela cresce, na verdade, na região central, a população cresce 1,6% ao ano, no período de 2000 a 2005. Na região de mananciais, na região periférica, esse crescimento é de 4%. E olha, a gente está falando de uma região que tem uma quantidade de água muito pequena. Se a gente olhar para o estado de São Paulo inteiro, a gente tem 2.461 metros cúbicos de água. Mas se a gente olhar para a região metropolitana de São Paulo, a gente tem 201 metros cúbicos de água por habitante por ano. Você pode até achar que isso daí é muito, né? Porque são 201 caixas d'água de 1.000 litros por habitante por ano, mas não é. Porque dentro disso não está só a água que a gente usa para tomar banho, lavar roupa, fazer a higiene dos diversos locais, fazer comida e tudo mais. Dentro disso também está embutido a água que a gente usa em todos os processos, nos processos de todos os produtos que a gente usa. Então, é muito pouca água. Para você ter uma ideia, a Organização das Nações Unidas coloca que lugar rico em água tem água acima de 2.500 metros cúbicos por habitante por ano. Abaixo de 2.500 metros cúbicos por habitante por ano, eles classificam como pobre. Abaixo de 1.500 metros cúbicos por habitante por ano, eles classificam como crítico. Vou lembrar a vocês, quanto que a gente tem? 201 metros cúbicos por habitante por ano de água produzido aqui na nossa região. Ou seja, a gente está bem abaixo do que é crítico. E aí, quando a gente olha para esses mapas de crescimento, e aí a gente tem uma sequência muito interessante que vai desde o início do século passado até agora, você vai vendo que aquela manchinha pequena, vermelha, que deu origem aí à ocupação da região metropolitana de São Paulo no início do século, ela vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo para cima das periferias, vai crescendo ao redor, em cima das áreas de manancial, das áreas produtoras de água, do Alto Tietê, da bacia da Billings, da bacia da Guarapiranga. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente está trazendo para essa região um
problema muito grande, porque além da gente produzir pouca água, a gente está inviabilizando a produção de água dessa região. Então, sabe aqueles 201 metros cúbicos por habitante por ano que a gente já achou pouco para falar para vocês? Pode ser menos do que isso se essa região continuar avançando para cima das áreas que são produtoras de água. Bom, entenderam? Por que a gente não pode continuar com essa ideia de que a gente pode ir roubando água de tudo quanto é lugar? A gente não tem que se preocupar com a água que é produzida aqui, a gente pode trazer de outros lugares? A gente tem que começar a cuidar do que tem e a viver conectado com os recursos que nós temos, certo? E por isso é sempre importante a gente conhecer quais são eles e por que a gente está na situação que a gente está.